A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Estamos chegando para ficar com você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, você que está nos vendo pela nossa página no Facebook. É muito bom contar com a sua presença aqui conosco, para rezarmos juntos, para meditarmos juntos essa riqueza que é o Breviário da Confiança, do Monsenhor Ascânio Brandão. Nós queremos motivar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que não segue ainda a nossa página, para começar a fazer isso agora, sem demora. Toque o botão das inscrições, toque também o sino das notificações, e aí você vai ser alertado, lembrado, sempre que um novo conteúdo estiver à sua disposição. E claro, comente, curta, compartilhe sempre os conteúdos de evangelização, de formação, de glorificação ao nosso Deus que estamos colocando aqui à sua disposição. Um abraço carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura FM. Cultura FM, Rádio do Bem, a Rádio do Bem, 102.1. Vamos dizer para você o contato, para você mandar a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio, e vamos interagindo, você que é ouvinte da Rádio Cultura. 88 é o código de área, 998378192. Vou dizer de novo, anote aí. 88 é o código de área, 998378192. Vou esperar a sua mensagem, tá bom? Qual a sua cidade, qual a sua rua, de onde você nos escuta de segunda a sexta às 8 da noite e aos sábados no Breviário da Confiança Especial às 4 da tarde. Manda aí a sua mensagem, seu pedido de oração. Vamos colocando tudo no coração de Nossa Senhora, no Sagrado Coração de Jesus. Um abraço agora muito especial, é claro, a você que cedo já está conosco ao vivo, você que está nos acompanhando pelo Instagram. Acolho a você, querida Fabiana, Josefa, nosso irmão Raimundo, seja muito bem-vindo. Raimundo Santiago, que alegria você estar aqui com a gente, viu, Raimundo? Luciane, Celinha, bem-vinda, querida. Vamos chegando e vamos trabalhando, evangelizando. Vamos lá, Crislaine, vamos mandar o avião da confiança para alcançarmos a muitas pessoas que estão precisando desse toque da graça de Deus. Combinado, Flavinha? E aí, Cleomar, como é que você está, minha irmã? Vamos trabalhando na evangelização agora? Vamos enviando o avião da confiança, vai tocando aí o aviãozinho, envia para os seus amigos, para as pessoas da sua família. Tá bom, Luciana? Como é que você está, minha irmã? Seja muito bem-vinda. Sim, nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus, pedindo que Ele venha em nosso socorro com a sua graça, com a sua paz, com a sua força. Não é isso, Nadilene? Quando nós unimos o nosso coração ao Sagrado Coração de Jesus, nós nos abrimos à sua divina luz. Estamos no 5º dia da oitava do Natal, é como se fosse um grande dia 25, né? O Natal que se estende por esse tempo. E nós sabemos, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Esse é o tempo de abrir o coração, Rosinha, Sandra, abrir o coração para a luz de Deus. Deixar Deus nos iluminar, deixar Deus nos mostrar qual o sentido da nossa vida. Eu e você estamos aqui para quê mesmo? Por que é que Deus permitiu que a gente existisse nesse mundo? Jesus veio para nos mostrar tudo isso. Jesus veio para nos mostrar tudo isso. Que eu e você nascemos somente por uma coisa. Nascemos para amar. Jesus veio nos ensinar que nós nascemos para amar. Agora, Simone, Patrícia, nós temos que esta verdade encarnar. Temos que colocar isso em prática, né? O problema é que muitas vezes nós dizemos que acreditamos nisto, mas fazemos exatamente ao contrário. Por exemplo, quando nós deixamos crescer no nosso coração o ódio, sentimentos de vingança, isso vai negando a nossa vocação, porque nós nascemos para atualizar em nós o mistério da encarnação. E o que é a encarnação? É o próprio amor feito gente, é o próprio amor encarnado. Esse é o sentido da nossa vida, foi isso que Jesus veio nos dizer, é isso que Jesus nos orienta a fazer.
Motivo você mais uma vez a convidar mais alguém, coloca aí nos seus grupos de família, nos seus grupos de amigos, aí no WhatsApp, em outras redes sociais, mas convide muita gente. Dudu, convida muita gente. Dudu, convida muita gente. Patrícia, convida muita gente para estar com a gente agora. Flavinha, convida em português, convida em italiano. O importante é que nós possamos estar aqui em grande número, nos abrindo essa palavra de hoje, desse dia 29 de dezembro, uma palavra profunda que lança luzes na nossa existência. Entende, Luizinha? Vamos nos deixar iluminar por essa palavra de hoje? Vamos chamando o povo de Deus, e vamos entrando em oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Coloque toda e qualquer preocupação no Sagrado Coração. Toda e qualquer preocupação no Sagrado Coração. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Creia na presença real de Jesus aqui neste sacrário, nesta casinha de bambu, sinal da grandíssima humildade do nosso Rei. É um dos grandes exemplos de humildade que Jesus nos dá, ficar escondido, tantas vezes esquecido nos nossos sacrários. Quantas vezes eu e você entramos na igreja e não vamos fazer essa visita a Jesus? E lá está Ele, com a mesma humildade que se dispôs a estar na cruz. Abandonado, rejeitado, esquecido, mas que precisa ser visitado, que precisa ser amado. Só assim eu e você seremos agraciados, abençoados. Proclama, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E invocamos a presença materna de Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe, foi Jesus quem nos deu Maria como mãe. Maria é a mãe da nova humanidade. Pela encarnação do Filho de Deus, uma nova humanidade nasceu. Eu e você podemos renascer, mas precisamos passar por este mesmo ventre, pelo coração de nossa mãe. Vamos invocá-la. Vamos buscá-la. Vamos amá-la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Una agora o seu coração ao de Nossa Senhora. Vamos fazer isso agora?
Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Peça mesmo o Espírito Santo, unindo o seu coração ao coração de Nossa Senhora. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. São Thomas Becket, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Você pode chamar mais alguém para estar conosco agora. Já fez isso? Chama mais. Não fez ainda? Faça agora. Convide mais alguém para este momento, deixando que esta palavra de hoje fecunde o meu coração, fecunde o seu coração. Breviário da Confiança, desse dia 29 de dezembro. O tema de hoje, fecundidade do sofrimento. O sofrimento é fecundo. O sofrimento, escreve a admirável Elisabeth Lussot, o sofrimento atua de um modo impetuoso em nós, primeiro, por uma espécie de renovamento íntimo. Em outros também, talvez muito longe, e sem que saibamos neste mundo o trabalho que fazemos por eles. O sofrimento é um ato. Cristo fez mais na cruz pela humanidade do que falando e trabalhando na Galileia ou em Jerusalém. O sofrimento faz a vida. Ele transforma tudo o que toca e tudo o que atinge. O sofrimento é um ato. Que fórmula impressionante. Convém guardá-la. Trabalha quem sofre bem. Pode salvar almas, como o apóstolo da palavra, como o sacerdote missionário mais ativo e ardente. A grande missionária dos últimos tempos, o anjo do Carmelo de Lisieux, pôde dizer e experimentou o valor do sofrimento pela salvação das almas. Pelo sofrimento e a perseguição, disse ela, muito mais que por brilhantes pregações, Deus quer firmar o seu reino nas almas. Nossos sacrifícios, nossos esforços e os mais obscuros de nossos atos não estão perdidos. É minha opinião absoluta. Todos têm repercussão longínqua e profunda. Este pensamento não dá lugar ao desânimo e não permite a covardia. Somos pobres jornaleiros da vida. Assim concluiu Elizabeth. Semeemos e Deus fará surgir a colheita. Semeemos o bem na dor e na alegria, no Tabor e no Calvário, no Fiat do Getsêmani e nos aleluias da ressurreição. Porém, é mais fecundo o bem semeado na dor,
no sofrimento. Enfim, porque o sofrimento é um ato. Que página, hein? Finalzinho de ano, pleno Natal. E aí o Monsenhor Ascânio Brandão nos vem com a página dessa. Por que será? Meu irmão, minha irmã, nós não podemos esquecer esta realidade com a qual eu e você vamos lidar, preciso dizer, ano após ano. Você pode até dizer, mas Pádua, isso é coisa que se diga no finalzinho deste ano, e talvez esse ano foi tão difícil para você. Isso é coisa que se venha a falar, a pensar na véspera de um ano que está para começar, Pádua. Não tem outra coisa para falar, não. Falar de sofrimento. Bom, quero lhe fazer uma pergunta. Você concorda comigo que esta é uma realidade da qual nós não podemos fugir nesta vida? Menores ou maiores, os sofrimentos estão sempre presentes no nosso dia a dia. Não dá para você sonhar uma vida sem esta realidade. Seria uma ilusão. E nós não estamos aqui para nos iludir, não é verdade? Nós estamos aqui para nos deixar iluminar por Deus. Eu poderia muito bem chegar até você aqui e dizer, olha gente, acredite, este ano que vai começar, ele não vai ter nenhum sofrimento, você não vai passar por nenhuma dificuldade, serão 365 dias só de alegria. Eu queria muito dizer isso para você, mas seria uma ilusão. Você concorda comigo? Então, pensa bem, se existe uma realidade da qual nós não podemos escapar, é bem melhor dela aproveitar. Se existe uma situação pela qual eu e você, inevitavelmente, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, vamos precisar por ela passar, é muito melhor saber dela aproveitar. Você concorda comigo? Renato, presta atenção. Existem realidades das quais a gente não pode fugir. Elas fazem parte da vida. É claro que quando a gente fala sobre esse assunto, vem logo essa pergunta. Mas por que é que tem que ser assim? Mas por que é que a gente tem que sofrer? Mas por que é que determinadas coisas acontecem na nossa vida? Aí, Verinalva, de Janete, presta bem atenção. A gente tem que entender que Deus não queria assim. É sempre bom a gente ter isso presente. Porque senão a gente começa a achar que Deus é ruim, que Deus é malvado, que Deus gosta de ver a gente sofrendo. Não é nada disso. Deus queria sempre um ano após o outro só de felicidade. Esse sonho que a gente tem, eu queria que esse ano fosse totalmente feliz, eu queria que esse ano não tivesse problema nenhum. Bom, Deus queria uma vida inteira assim. Deus não queria só um ano feliz. Deus queria uma vida feliz e Ele continua querendo. O problema é que quando Deus programou para mim e para você, Laína, uma vida inteira feliz, entendeu, Silena? Basta você imaginar o que era a vida de Adão e Eva antes do pecado. Adão e Eva, antes do pecado, eles não iam ficar assim, preocupados. Será que o próximo ano vai ser melhor do que esse? Não existia isso. Era sempre tudo bom, tudo muito bom. Adão e Eva, antes do pecado original, eles não precisavam ficar angustiados, ansiosos. Será que alguma coisa de ruim vai acontecer? Será que eu vou ter que enfrentar essa ou aquela dificuldade? Não tinha nada disso, gente. Pensa que maravilha, era um paraíso. Agora, quando Adão e Eva se distraíram
e permitiram que o tentador os arrastasse para a desobediência, caindo na mentira do tentador, eles abriram as portas do paraíso para a dor. Não existiria essa realidade da dor, do sofrimento, da morte. Antes do pecado, isso não estava no roteiro do Criador. A dor não estava no roteiro do Criador. Só o amor, só a felicidade. Foi pelo pecado que o sofrimento entrou no mundo. Foi pelo pecado que a dor entrou no mundo. Foi pelo pecado que a morte entrou no mundo. Agora, o nosso Deus, que é pura misericórdia, você concorda comigo? Léo, me diga. Valdiza, você concorda comigo? Deus poderia simplesmente, depois que o homem e a mulher pecaram, Deus poderia ter cruzado os braços e dito: agora se virem. Vocês não preferiram a ilusão, a tentação? Agora se danem com a desolação, com a aflição. Eu lavo as mãos aqui diante desta obra da criação. Mas não foi isso que Deus fez. Deus encontrou uma maneira de transformar aquela dor em amor. E a maneira com a qual Deus fez isso foi enviando o seu Filho único, Jesus, como nosso Salvador. Deus traçou um plano de salvamento, de salvação. Deus encontrou uma maneira de trazer a humanidade de volta à felicidade. E deixa eu dizer para você, não só de volta à felicidade, mas para uma felicidade muito maior. Não só a felicidade de criaturas especialíssimas, porque o homem e a mulher eram a obra-prima. Nós somos a obra-prima da criação. Não tem nada mais perfeito no mundo criado por Deus que eu e você. Mas só que Deus traçou um plano de resgate de forma que o homem não só fosse restaurado, o homem tinha caído. O homem e a mulher tinham sido feridos pelo pecado, eles estavam decaídos na sua condição humana. Em que sentido? Olha, eu já falei eles não iam mais sofrer. Eles não iam sofrer, não iam mais sofrer, eles não iam sofrer, eles não iam morrer. Não tinha sofrimento, não tinha morte no esquema do Criador. Eles eram felizes e sabiam. Tem gente que era feliz e não sabia, né? Eles eram felizes e sabiam. Deus, quando envia Jesus, seu Filho, Deus feito homem, para nos salvar, Ele não só restaura esta realidade de felicidade, mas Ele eleva esta felicidade no nível de divindade. Eu e você, se nos unimos a Jesus, nós nos unimos ao próprio Deus e nós podemos desfrutar da felicidade de Deus, da plenitude da felicidade de Deus, que é a própria felicidade. Agora, por que é que eu estou dizendo tudo isso, gente? Para que a gente possa retomar o texto e você entender. Ítala, presta bem atenção. A questão é, este plano de resgate, de salvação, de restauração, de elevação que Deus traçou, passou por esse ato de amor, por esse assumir o sofrimento como uma ocasião de salvação. O Filho de Deus aceitou sofrer para nos favorecer. Como é que o Filho de Deus sofreu? Gente, começa com a encarnação. Isso aqui que a gente está celebrando agora no Natal. Você acha que não foi um ato de amor, Deus descer e se tornar um de nós, Deus virar gente? Um ato de amor. E é um sofrimento.
porque passa por um despojamento. Eu não sei onde é que você mora, eu não sei como é a sua casa, mas digamos que você, Andrelina, você, Leiliane, você mora numa casa razoável, né? Pode não ser uma mansão, mas que tem um certo conforto. E para ajudar alguém, talvez que esteja doente, necessitando da sua presença, você abandonasse sua casa, você saísse da sua casa, você largasse o seu conforto e fosse morar naquela situação de miséria com aquela pessoa para cuidar dela. Não seria um sofrimento, não? Você deixar sua cama gostosa, né, seu quartinho, as suas coisas, largar tudo isso e ir morar em um casebre miserável para viver como aquela pessoa, para cuidar daquela pessoa. Entendeu, Geliseuda? A encarnação foi isso. A encarnação foi isso. O Filho do Altíssimo desce das alturas da glória e se encarna, se torna um de nós. E vai viver uma vida de sofrimento para o nosso salvamento. Vai viver uma vida de privação para a nossa salvação. Cleuto, começa a pensar no nascimento de Jesus. Jesus não tinha nem aonde nascer. Às vezes, quando a gente quer falar de uma situação assim de miséria, a gente diz, fulano não tem nem onde cair morto, né? Pois Jesus não tinha nem aonde nascer. Concretamente, ali já era um sinal do fechamento do coração da humanidade para Jesus. E isso continua, viu? Jesus continua com José e Maria por aí, querendo nascer em tantos corações que estão indiferentes, fechados e não se abrem à sua presença. E foi assim a vida toda de Jesus. Jesus, pequenininho, já teve que sair fugindo com os pais para o Egito para não ser assassinado, gente. E aí você vai acompanhando toda a vida de Jesus, a vida escondida de Jesus, até o momento mais alto da sua paixão. Quando Jesus na cruz assume o máximo do sofrimento, o máximo da provação, o máximo da privação, até mesmo a ausência do Pai, ele se permitiu sentir, meu Deus, por que me abandonaste? E toda essa provação, toda essa privação, toda essa aflição, toda essa paixão para a nossa salvação. Então, com isso, o sofrimento, ele ganhou um outro sentido. Ele ganhou um outro sentido. Eu e você, nessa vida, sofremos como fruto do pecado. Mas só que o sofrimento por Jesus foi redimido, foi redirecionado. Então, essa realidade pela qual eu e você inevitavelmente vamos passar, não existe ninguém na face da terra que possa dizer, eu não vou sofrer. Não existe ninguém que possa afirmar isto. Por quê? Pelo pecado, não porque Deus quis. Deus permitiu porque Deus deixou o homem e a mulher livres. Eu e você somos livres até para sofrer. Quantas coisas a gente sofre porque usamos mal a nossa liberdade? Pronto, foi assim que o pecado entrou no mundo também. Adão e Eva usaram mal a sua liberdade. Se distraíram, caíram na ilusão, na mentira do demônio, pecaram e o sofrimento entrou no mundo. Mas Jesus, você está entendendo, ele deu um outro sentido ao sofrimento, ele redirecionou o sofrimento. Então, eu e você podemos aproveitar do sofrimento, pelo qual vamos passar de um jeito ou de outro, para a nossa salvação e para a salvação de outras pessoas. Você está entendendo isso, Ivone? Você está entendendo isso?
Existe uma realidade que vai chegar na sua mão mais cedo ou mais tarde. Ela se chama sofrimento. Hoje mesmo, talvez você esteja sofrendo. Por uma coisa simples, por uma coisa grave. Você conhece os seus sofrimentos. Pode ser que seja um sofrimento pequeno, uma pequena contrariedade, uma pequena privação. Pode ser que você esteja passando por uma tremenda situação de sofrimento. Muito bem, ela está aqui na sua mão. Você pode aproveitar ou desperdiçar. Essa situação de sofrimento pode ou não servir para a sua salvação. Pode ou não servir para a salvação de outras pessoas, da sua família, de pessoas que você nem sequer conhece. Só depende de você, só depende de mim. De como eu vou viver essa realidade. Porque Deus dará a mim e a você a graça de transformar essa situação em salvação. De transformar esta dor em amor. Aqui. Está na nossa mão. A cada dia, menores ou maiores sofrimentos, nós podemos aproveitar ou desperdiçar. É sobre isso que fala hoje o Breviário da Confiança. Existe uma fecundidade do sofrimento. O que é uma fecundidade? É a capacidade de gerar frutos, de gerar coisas boas. Uma coisa é estéril quando ela não serve para nada, quando ela não gera nada de bom. É estéril. E algo é fecundo quando é capaz de gerar coisas boas. Então presta bem atenção, Renato, presta bem atenção, porque isso só é possível com a graça de Deus. E já é uma graça Deus está dando a mim e a você, Dinalba, essa possibilidade de ouvir esse ensinamento, para que a gente não desperdice as ocasiões de sofrimento. E aqui nós temos um testemunho fantástico. Monsenhor Ascânio, presta bem atenção, preste muita atenção. Em outras páginas ele já falou dessa santa mulher. Hoje ele está trazendo novamente, eu queria que você escutasse um pouco da história dela, para você ver, para que eu veja como o sofrimento pode ser fecundo, se for unido ao sofrimento de Jesus. Se ele não for para mim, para você, uma ocasião de revolta, de nos afastarmos de Deus, porque tem pessoas que na hora do sofrimento se revoltam com Deus, se afastam de Deus, deixam de rezar, deixam de buscar a graça de Deus e acabam desperdiçando aquele momento que é um momento de graça para a vida dele, para a vida dela. O nome dessa mulher é Elisabeth Luzot. Elisabeth Luzot, uma francesa. Ela era uma mulher amiga de Deus, mas que se aproximou e depois veio a se casar com um médico, e que um médico que era antes católico, era de uma família católica, mas pouco antes do casamento, quando já estava tudo encaminhado para o casamento, ela se deu conta de que esse homem tinha se afastado de Deus e, na realidade, ele tinha se tornado um ateu. Era Alberto o nome dele, não é? Alberto. Ele era um médico que tinha desacreditado de Deus e tinha se tornado não só um ateu, mas um ativista, ou seja, ele fazia parte de um grupo de pessoas que se empenhavam para que as outras pessoas se afastassem de Deus, não acreditassem em Deus. Olha, veja aí a situação. A Elizabeth casa com o doutor Alberto, um médico também francês, só que ela religiosa e ele ateu. Mas a coisa não parava por aí. Ele fazia de tudo para que ele era um ativista, o empenho dele era fazer as pessoas desacreditarem de Deus. Então imagina o sofrimento que foi esse casamento. E ele fazia de tudo para que ela perdesse a fé. Dava maus conselhos,
oferecia livros, né, para que ela lesse, para que a fé da Elizabeth fosse sendo abalada. E ela foi se tornando cada vez mais forte, cada vez mais íntima de Deus. Mesmo passando por todo o sofrimento daquele casamento, ela não desanimou, ela não esmoreceu. Agora, olha o que é que aconteceu. É essa mulher que hoje traz esse ensinamento aqui para nós. É ela quem diz assim: o sofrimento atua de um modo impetuoso em nós primeiro, por uma espécie de renovamento íntimo, porque ela experimentou isso. O sofrimento que ela tinha no casamento, como ela não vivia em espírito de revolta, mas buscando em Deus a força, a consolação, ela se sentia cada vez mais renovada, cada vez mais fortalecida. Porque, gente, o sofrimento ele vai fazendo uma purificação em nós. Porque a nossa vontade, a nossa inteligência, a nossa alma, o nosso corpo, tudo ficou muito bagunçado, ferido, desgovernado desde que aconteceu o pecado. O sofrimento ele vai fazendo morrer em mim e em você o homem velho, a mulher velha. E vai dando espaço para que nasça um homem novo, uma mulher nova. Isso faz parte, é um mistério que pela graça de Deus acontece. Quando a gente vive o sofrimento não com revolta, mas unindo o nosso coração ao de Jesus, pedindo essa purificação, vivendo essa mortificação. E ela viveu isso, ela sofreu muito lá no casamento dela. Depois ela veio a sofrer até fisicamente. A Elizabeth, ela foi acometida de câncer. Então o sofrimento dela não foi só pela relação difícil com o esposo. Imagina, você talvez até viva alguma coisa parecida, você gosta da igreja, você gosta de rezar e seu marido não quer saber nada disso. É ou não é um sofrimento? É um sofrimento. Você vai sozinha para a missa. Tem uma situação difícil na casa, você diz, vamos rezar, ele diz, lá, conversa de reza, Deus lá existe, né? Então, é um sofrimento grande. Os valores são diferentes, enfim. Mas ela sofreu fisicamente. A Elizabeth, ela foi acometida de câncer. Então, sofreu por todo o tratamento do câncer, melhorou, mas depois o câncer voltou mais violento e ela morreu de uma forma muito, muito triste, porque morreu de um câncer generalizado. Mas essa mulher nunca se revoltou contra Deus. Continuou sendo amiga de Deus e entendendo aquele sofrimento como uma ocasião para a sua santificação, mas preste atenção, como uma oportunidade também de salvação de outras pessoas, inclusive do marido. Por isso que ela escreve assim: o sofrimento atua de um modo impetuoso em nós primeiro, por uma espécie de renovamento íntimo, em outros também, talvez muito longe e sem que saibamos neste mundo o trabalho que fazemos por eles. Então, assim como Jesus ofereceu o seu sofrimento na cruz pela minha, pela sua salvação, eu e você, Rosinha, eu e você, Marcos Vinícius, nós podemos oferecer os nossos sofrimentos também, unidos ao de Jesus, pela salvação das pessoas. Você sabia disso? Olha como a gente desperdiça as ocasiões de sofrimento, apenas nos entregando ao abatimento, ao entristecimento, à revolta. E aquela realidade é uma oportunidade. É uma oportunidade para a minha purificação, para a minha salvação. Quanta gente talvez ia perder o céu, quanta gente talvez iria para o inferno se não passasse por uma situação de aflição, que levasse a uma reflexão. Quanta pessoa que estava assim, desgovernada na vida, vivendo de qualquer jeito, diante de um problema, diante de um sofrimento, começou a parar para pensar, a refletir, a rezar. Mas o sofrimento também, ele pode e deve ser oferecido para que muitos corações sejam atingidos. E a Elizabeth fazia isso pelo marido dela. Ela, ao invés de se revoltar com o marido, com a tentação, porque aquele marido era uma tentação na vida dela, o tempo todo dizendo, olha, imagine
como ela deve ter sofrido quando adoeceu. Não é muito difícil pensar que o marido pode ter chegado para ela e ter dito assim, olha, de que é que adianta você rezar tanto? Você está vendo como Deus não existe? Tanto que você reza, tanto que você faz o bem, porque ela fazia muitos gestos de caridade, ela ajudava os pobres. Então, não é difícil pensar que o marido, ateu como era, e que queria, porque queria que ela não acreditasse em Deus, tenha chegado para ela e tenha dito, olha, cadê o seu Deus? Que não cura você. Se ele existisse, ele curava você. E se ele existe, ele não ama você. Porque veja o estado que você está. Mas não, ela não se deixou abalar. E ela tinha um hábito muito bonito, a Elizabeth, de escrever os seus momentos de intimidade com Deus, os seus momentos de oração. Ela escrevia, essa santa mulher francesa, Elisabeth Lisieux. Ela escrevia um diário. Talvez até você tenha um caderninho também, né? Um diário de anotações. Então ela escrevia as suas orações, aquilo que ela sentia Deus falando no coração dela, a sua oferta de vida, ela escrevia tudo isso. Agora, olha o que aconteceu. Presta atenção. Presta atenção. Fica bem atento. Se você entrou agora, você vai voltar, quando terminar, você volta para ouvir o começo dessa história, que eu comecei a contar agora há pouco. É uma história real, de um casal francês. Uma mulher muito religiosa, chamada Elisabeth Lisieux, casada com o Alberto, um médico francês ateu, e que fazia de tudo para tirar muita gente da fé. Quando ela morreu dessa doença grave, o doutor Alberto Lisieux, ele encontrou o caderninho dela, com as anotações. E aquele caderno virou o Alberto de cabeça para baixo. Porque ele foi vendo como ela viveu todos aqueles anos de sofrimento na amizade com Deus. Quando ele leu tudo aquilo que ela escreveu. E aquilo já foi deixando ele inquieto. Olha lá, a graça de Deus já foi agindo de um modo impetuoso nele, através do testemunho da mulher. Ele foi vendo como ela transformou toda aquela dor em amor. Entendeu, Sabrina? Aquilo deixou ele assim, extasiado, atordoado. Você sabe quando a pessoa assim leva uma pancada e não sabe? Porque ele não conseguia entender. Ele estava fechado à fé. Ele não conseguia entender. Porque tem coisas que só com a graça de Deus a gente consegue entender. Mas aquilo balançou o doutor Alberto, o ateu. Agora, teve uma coisa que essa foi a que mais sacudiu a ele e deixou ele assim atormentado. Ele leu em uma das anotações da Elizabeth que ela, em oração, escuta isso aqui. Gente, isso aqui é verdade, viu? Isso aqui é verdade. Ele leu em uma das anotações que ela escreveu que sentia, que percebia que Deus tinha dado para ela. Era uma mulher de muita intimidade com Deus, uma mística mesmo. E ela cresceu assim nessa intimidade com Deus pelo sofrimento. Ela escreveu que ele ia se tornar padre. Você está entendendo? O médico ateu, o esposo dela, ela escreveu que ele, depois da morte dela, ia se tornar padre. Quando o doutor Alberto leu isso aí pronto, aí a cabeça virou ao avesso. Mas sabe o que ele fez? Olha, você vê como tem gente que é duro na queda, não é? Talvez você seja duro na queda, assim. Quanto eu sou duro na queda também. Sabe o que ele fez? Ele foi para Lourdes. Sabe que Lourdes é na França, né?
local das aparições de Nossa Senhora, lá em Lourdes. Ele foi para lá. Aí você pode estar dizendo assim, então ele foi para lá rezar, ele foi para lá pedir a graça para acolher tudo aquilo. Não, ele não tinha ainda dado o braço a torcer. Ele foi para lá com um monte de material, com um objetivo. Fazer com que aquelas pessoas, porque ele era ativista, ele fazia parte de um movimento contra a fé. Então ele foi para Lourdes, foi como se fosse uma reação, né? Ele viu ali Deus mexendo no coração dele, ele ficou inquietado pelo testemunho da mulher dele, pelo que ela escrevia, como ela transformava a dor em amor, como ela oferecia tudo para ele, e ainda mais dizendo que ele ia se tornar padre. Então foi como se fosse um contra-ataque, né? Ele disse, é assim, pois você vai ver. E aí ele foi para Lourdes, para que as pessoas não... Ele era médico, né? Ele foi para ver e para fazer com que as pessoas não acreditassem nas curas que aconteciam lá. Que aquilo tudo era uma farsa. Ele era um cientista, ele era um médico. Você sabe que uma das realidades mais fortes lá em Lourdes são as curas milagrosas. Muita gente vai do mundo inteiro para lá e são curadas. É algo assim impressionante. Pois muito bem, foi lá em Lourdes que Dr. Alberto caiu do cavalo. E pela intercessão de Nossa Senhora, ele experimentou uma grandíssima conversão, que começou ali no testemunho da sua mulher, lendo os seus escritos, lendo como Elizabeth, a sua esposa, que ele tinha visto sofrendo tanto, foi sofrendo e oferecendo, foi sofrendo e oferecendo, foi sofrendo e crescendo, foi sofrendo e crescendo. Dr. Alberto se converteu e verdadeiramente se tornou padre. Padre Lisieux. Gente, é verdade. Um padre dominicano, um grande sacerdote, um grande diretor espiritual que passou a pregar retiros e escreveu um livro. Ele escreveu um livro contando a história da sua esposa. Um livro que tocou muitos corações, uma história que tem tocado muitos corações ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje. É ela quem está falando para mim e para você na página de hoje. Esta mulher. Não tenho dúvidas que ela está no céu. E ela está escrevendo, dizendo, o sofrimento é um ato, é uma atitude. E uma atitude de amor, uma atitude de oferecimento. O sofrimento é um ato. Agora, vai depender de como eu e você tomamos ou não esta atitude. O sofrimento de Cristo na cruz deu muito mais frutos do que tudo o que ele fez falando e trabalhando na Galileia ou em Jerusalém. O sofrimento transforma tudo o que toca e tudo o que atinge. Tudo o que toca e tudo o que atinge. Não esquece essa frase, tá bom? O sofrimento é um ato. É uma atitude. Eu e você podemos simplesmente passar por um sofrimento ou podemos abraçá-lo, acolhê-lo, aceitá-lo e oferecê-lo. Uma atitude de acolhimento, uma atitude de oferecimento. Entendeu, Jussara? Entendeu, Mini? Eu posso simplesmente passar por um sofrimento e presta bem atenção, nós estamos falando desde coisas simples, gente. Nós trouxemos aqui a história dessa santa mulher, Elizabeth Lisieux, que sofreu muito no casamento. O que é que você tem feito com o sofrimento do seu casamento? Você está passando por um sofrimento no seu casamento? Você está transformando esse sofrimento em acolhimento e oferecimento? O sofrimento é um ato. É um ato. Você tem se revoltado com o seu marido ou você tem se ofertado por ele? Porque você sabe, foi isso que Cristo fez na cruz.
diante dessa esposa ingrata e infiel que é a humanidade. Jesus se oferece, transforma esse sofrimento. Você pode imaginar o sofrimento de Jesus na cruz diante da ingratidão da esposa. Você sabe que existe essa imagem, né? Está lá em São Paulo, carta aos Efésios. O esposo, a esposa, Jesus é a humanidade. Pensa tudo aquilo que Jesus fez, talvez seja tudo aquilo que você já fez ou faça pelo seu esposo, ou o esposo faça pela esposa. Às vezes o sofrimento vem de lá para cá, né? Não é só esposos que fazem as esposas sofrerem. Às vezes tem esposas que fazem os esposos sofrerem também. Jesus passou a vida toda fazendo bem e está ali naquela situação na cruz. Olha o sofrimento da ingratidão, olha o sofrimento da rejeição. E Jesus transforma tudo aquilo em oferecimento para a nossa salvação. E hoje o Monsenhor Ascânio está dizendo isso, que Cristo fez mais na cruz pela humanidade do que falando e trabalhando na Galileia ou em Jerusalém. E aqui Santa Teresinha nos vem mais uma vez, ela é presença constante aqui no Breviário da Confiança. Santa Teresinha não só disse, mas experimentou o valor do sofrimento pela salvação das almas. Quantas pessoas podem ser salvas se eu e você transformarmos o nosso sofrimento em oferecimento? Como Jesus nos ensinou. Santa Teresinha escreve assim: pelo sofrimento e a perseguição, muito mais que por brilhantes pregações, Deus quer firmar o seu reino nas almas. Escuta mais, escuta. Penha, escuta. Presta bem atenção. Nossos sacrifícios, nossos esforços e os mais obscuros de nossos atos, ou seja, aquilo que só você sabe que está passando, não estão perdidos. Você está entendendo? Aquele dia, sei lá, que você caprichou, né, num almoço, num jantar, e, sei lá, as pessoas da sua casa, seu marido, seus filhos, talvez nem reconheceram, o pior, ainda reclamaram. Eu estou falando coisa do cotidiano que às vezes acontece. Quanta coisa a gente morre de fazer e ninguém agradece. É um sofrimento. Quem não gosta de ouvir um obrigado? Quem não gosta de ouvir uma palavra delicada? Como a indiferença, como a frieza nos faz sofrer. O que tem feito você sofrer? Uma enfermidade, uma ausência, a perda de alguém. Então, são tantas situações de sofrimento. Pois muito bem, Santa Teresinha está nos dando esse ensinamento. Os nossos sacrifícios, os nossos esforços, as coisas mais escondidas pelas quais nós passamos, nada disso está perdido. Todos têm repercussão e atingem longe e atingem profundamente pessoas que talvez você nem conheça. E claro, você pode oferecer isso pelas pessoas que você conhece e ama. Como com certeza Elizabeth fez muito isso pelo marido dela. Por isso encerra assim o breviário de hoje. Se eu e você entendemos dessa forma, entendeu, Evandro? Renato, você está ouvindo, Renato? Cris, você está ouvindo? Olha como é que encerra hoje o breviário. Se nós nos abrimos a este pensamento, nós não vamos dar lugar ao desânimo. Então não vamos desanimar diante das dificuldades. E também não vamos nos acovardar diante das situações que teremos que enfrentar. Nada de desânimo, nada de covardia. Semeemos, ou seja, façamos o bem, queiramos o bem, trabalhemos para o bem e vai surgir a colheita.
E nós vamos colher os frutos na nossa vida e na vida dos outros. Semeemos o bem na dor e na alegria. Colocar a vida a serviço, na alegria, mas também na dor. Quando somos agradecidos, como somos reconhecidos, ou quando somos rejeitados, quando somos maltratados. Semeemos o bem no Tabor, ali onde está maravilha, Jesus, Moisés, Elias, ou no Calvário, na hora do sofrimento. No Calvário ou na ressurreição, em toda e qualquer situação, na alegria ou na aflição. Mas lembrando sempre, conclui assim o Monsenhor Ascânio hoje, é mais fecundo, ou seja, dá mais frutos, o bem semeado na dor, no sofrimento. Porque o sofrimento é uma atitude, o sofrimento é um ato de acolhimento e de oferecimento. Jesus, nós queremos te pedir a graça de nos abrir a este entendimento sobre o sofrimento, Senhor. Na medida em que este ano está terminando, que um novo ano vai começando, e que tantas vezes os nossos sofrimentos nós estamos desperdiçando, Senhor, nos revoltando, nos abalando, nos fechando, não acolhendo e não ofertando. Senhor, nós sabemos que só a Tua graça pode realizar essa obra em nós. Foi a Tua graça, Senhor, que agiu no coração da Elizabeth, para que ela não vivesse o seu casamento com revolta, mas entendendo que o sofrimento é um ato, é uma atitude, e viveu cada sofrimento com acolhimento e oferecimento, com acolhimento e oferecimento. E foi isso que tocou o coração do seu esposo, daquele médico, quando ele leu aquilo que ele viveu, aquilo que ele viu, quando ele leu e então ele entendeu. Foi a Tua graça que iluminou o coração dele, convertendo aquele coração, um coração incrédulo, um coração de ateu, em um coração sacerdotal, onde ele passou a oferecer a sua vida com o próprio sacrifício da Santa Missa. Senhor, dai-nos esta graça. A nós e a tantos que hoje estão acompanhando agora esse momento, para que entendam o sentido do sofrimento, que o sofrimento é fecundo e pode gerar muitos e muitos frutos na nossa vida, na vida daqueles que amamos, na vida de tantos que nem sequer conhecemos. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Deixe o seu comentário, se você gostou, compartilhe com outras pessoas, para que sejam alcançadas também por essa palavra. E fica aqui o convite para nos encontrarmos amanhã no próximo Breviário da Confiança. Um abraço grande para você. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau!